Boa noite. Então, nossa comunidade em Sabaúna vai refletir hoje sobre os textos do terceiro domingo da Páscoa. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Vale a pena a gente lembrar que os Atos dos Apóstolos inicialmente faziam parte de um único livro junto com o Evangelho de São Lucas. Tudo indica que os Atos dos Apóstolos foram escritos também por Lucas. Ele começa lá dizendo: no meu primeiro livro, ó Teófilo, que é exatamente o Evangelho. E aí o texto diz: no dia de Pentecostes. Então é importante isso, Estamos falando aqui de Pentecostes, é uma festa que a gente logo mais vai celebrar de forma mais definitiva, mas o texto nos chama essa atenção. Então, no dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Aqui, Pentecostes, e depois quando a gente for falar dessa festa, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa liturgia, mas Pentecostes nos lembra o Sinai, nos leva para o Sinai, a instituição da entidade teológica, o povo de Deus, que recebe as tábuas da lei e que é escolhido como povo, Então, o que está por trás disso é justamente a entrega das tábuas para as 12 tribos. E por isso, Lucas aqui chama a atenção, que Pedro está de pé junto com os 11. No comecinho do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a gente lembra que Judas é substituído, Judas não está com eles, então eles estão em 11 e a comunidade dos 11 escolhe Matias, Então aí estão os 12. Então esse número é importante, a gente sempre tem que lembrar, As Escrituras, o Novo Testamento, tem muita coisa simbólica e os números são fundamentais. Então, está aí uma ideia do Sinai, nos leva para o Sinai. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, Jesus de Nazaré, foi homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Então, mais uma vez, faz a gente olhar para o Jesus histórico, Jesus de Nazaré, que fez tudo o que ele fez. Então ele é apresentado aí. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, o Jesus que já estava previsto nas Escrituras, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Então veja, homens de Israel, está falando para os judeus, entregue pela mão dos ímpios, uma referência aos romanos, mas também aos pagãos, Então, um anúncio de para quem é que Jesus veio. Então ele não veio só para os judeus, não veio só para Israel, mas Deus o ressuscitou pelas mãos dos ímpios, vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz, vejam só, uma profecia, E inclusive, muito interessante, porque esse texto aqui, do que Davi está dizendo, nós vamos encontrar exatamente no Salmo 16, que é o salmo que a gente lê nessa liturgia. Salmo 15 no grego, 16 no hebraico, que é o salmo de hoje. Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Sempre à direita, a esquerda, a sinistra, Alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos,
nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Corrupção aqui, em alguns textos a gente vai encontrar o túmulo, né? E a palavra em hebraico significa a mesma coisa, shahat. Shahat pode ser tanto túmulo quanto corrupção, né? Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido, diz São Pedro, né? E Pedro, Jesus está morto e ressuscitado, a figura de Pedro passa a ser uma figura que representa a autoridade, a igreja, né? Então, a igreja falando para a gente: irmão, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. Isso aqui a gente vai encontrar lá na profecia de Natã, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Exatamente esse compromisso que Natã anuncia o que Deus pediu para dizer para Davi, né? Um descendente de você assumirá o teu trono. O Senhor Deus suscitará, veja, suscitará, ressuscitará, suscitará de vós, a partir de vós, um rei definitivo, que vai reinar de forma definitiva sobre Israel. Os judeus, numa primeira leitura lá do livro de Samuel, do segundo livro, obviamente faz uma relação com Salomão, o filho de Davi, né? Mas esse rei definitivo está diretamente, quando a gente lê a Escritura na fé do Cristo morto e ressuscitado, é uma leitura messiânica. Portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto nós somos testemunhas. E agora nós somos testemunhas. Pedro falando com a autoridade que representa a igreja, que representa a comunidade. O Cristo histórico, o Jesus de Nazaré, foi morto, sepultado e ressuscitou, né? Quem passa a ser a testemunha, a gente falou na reflexão do domingo passado, a comunidade passa a ser a testemunha de Jesus a partir daí. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Vejam, é o comecinho do capítulo 2, né? Começa no 14, e o capítulo 2 é exatamente o texto que a gente vai ler em Pentecostes, quando todo mundo ouve, cada um falando na sua própria língua, aquela ideia das línguas de fogo, né? Então, é dentro desse contexto, esse é o pano de fundo, esse discurso de Pedro. Vejam que é um discurso bastante sofisticado para um pescador, né? Muito sofisticado para um pescador, né? Tudo indica que tanto Silas ou Silvano, e a gente tem isso nos Atos dos Apóstolos, foram secretários tanto de Paulo quanto de Pedro, né? Então, muito provavelmente, esse texto, claro que inspirado pela ação do Espírito Santo, nos dá esses detalhes importantes. E vejam o Salmo 16, Salmo 15, né, no grego. Exatamente a gente vai encontrar o que está escrito aqui nos Atos dos Apóstolos, que é aquela profecia: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em tuas mãos, né? Eis porque meu coração está em festa. Exatamente o que a gente leu nos Atos. Minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte.
nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vejam aí, né, a repetição do que a gente leu nos Atos, né, que foi colocado na boca de Davi. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. E aí a segunda leitura da primeira carta de Pedro, né? Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Vejam aí, o julgamento de Deus pelas obras, né? Isso aqui depois houve uma evolução interessante. O próprio São Paulo diz que o que nos salva é a fé, né? Lembram daquela discussão? Mas a fé sem obras, ela vale de quê, né? Então, se as nossas obras são obras que atestam o Cristo morto e ressuscitado, é porque a nossa salvação vem pela fé, por aquilo que nós acreditamos em Jesus, morto e ressuscitado. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pouquíssimas vezes a gente vê uma referência à vida dos judeus como vida fútil. Superficial a gente encontra em alguns lugares, mas vida fútil, né? Uma crítica firme que São Pedro está fazendo. Mas, não pelas coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Vocês lembram lá em São João, né? Capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, né? E vocês lembram da reflexão que a gente fez sobre o Tríduo Pascal, de Êxodo 12, a Páscoa dos judeus, né? O Cordeiro será macho de 1 ano sem defeito, e depois esse Cordeiro, ao longo das Escrituras, com a leitura cristã das Escrituras, a gente associa a Jesus, e é o que São Pedro está dizendo aqui, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, antes da criação do mundo. Vejam só, né? Isso a gente encontra também lá no prólogo de São João, né? Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Então, a pré-existência, né? A gente encontra isso, Eclesiástico 24, a pré-existência da Torá, a pré-existência do Pentateuco, né? E essa pré-existência dessa Torá e do Pentateuco depois é associada em Eclesiástico à sabedoria também, né? E Jesus é associado à sabedoria, né? Ele é a sabedoria de Deus. E no final dos tempos, que final dos tempos são esses, né? O tempo que nos mostrou o Cristo morto e ressuscitado. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória da ressurreição. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. A nossa fé e a nossa esperança não está só nas obras, está nas obras através da nossa fé e esperança em Deus. E aí esse texto extraordinário, né, que é o texto dos discípulos de Emaús, e que também já foi lido no primeiro domingo, no domingo da Páscoa, né, na noite, né, o texto de Emaús é proclamado. Então aquela mesma ideia, naquele mesmo dia, quando a gente começa no capítulo 24, no versículo 1, o primeiro dia da semana, a gente também comentou sobre isso, né? Os 4 evangelhos, os 4 evangelistas anunciam esse primeiro dia. Depois do sábado, algum dos textos diz, Mateus diz isso, Marcos diz isso,
no primeiro dia da semana, se a gente for ver lá, após o sábado, quando a gente olha lá no Gênesis capítulo 2, a gente, no comecinho, versículo 3, a gente vê que depois de toda a criação, Deus abençoa e santifica o sábado. Ele separa o sábado. E por que o sábado? Porque nesse dia Deus descansou. No sétimo dia ele descansa. É o descanso de Deus. E quando o texto do Evangelho nos diz, nesse mesmo dia, o primeiro da semana, para nós o primeiro dia da semana é o domingo, né? Então, o domingo é o dia do descanso definitivo para nós cristãos que lemos as Escrituras a partir da fé no Cristo morto e ressuscitado. Então, o primeiro dia da semana é o dia definitivo, porque Cristo morreu e ressuscitou. Então é importante esse anúncio de Lucas. Então eles iam para um povoado chamado Emaús. Não se sabe exatamente onde está Emaús. Tem 4 prováveis localizações de Emaús, mas isso importa menos, o local. O que é importante é isso: distante 11 quilômetros de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém diz 60 estádios, 12 quilômetros distante de Jerusalém. E por que isso é importante? Mais uma vez aí o número. Por que isso é importante? Porque para nos mostrar que discípulos eram esses. Vejam, 2 discípulos estão indo para Emaús no primeiro dia da semana, depois do sábado, né? 11 quilômetros. E isso é importante porque o judeu não podia no sábado, ele não podia ir além do perímetro sabático dele. E o que definia esse perímetro sabático é até ele chegar na sinagoga. Se a sinagoga dele estava a 50 metros, 300 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, esse era o perímetro que o judeu podia caminhar. Eles estavam a 11 quilômetros, então se estavam a 11 quilômetros, eram judeus. E eles ficaram em Jerusalém para guardar o sábado. Vejam que a primeira parte do texto nos faz uma leitura de como os judeus enxergavam o Jesus de Nazaré, né? O Jesus histórico. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Que coisas? A paixão, a morte de Jesus. Até aqui a morte, né? E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam cegos e não o reconheceram. Por que eles não reconheceram? Porque eles estavam olhando até aqui, até esse momento, para o Jesus histórico apenas, né? Eles não tinham percebido a ressurreição. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste, né? Quem vem de um velório, de um enterro, né? E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, Jesus histórico, Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Vejam, Jesus profeta. E no anúncio do querigma, por mais que profeta, mestre, profeta, seja um título extraordinário, não faz parte do querigma. Então, eles ainda não tinham acreditado no Cristo ressuscitado, né? Um grande profeta. E obviamente a história de Israel mostra para a gente profetas extraordinários, né? Isaías, Jeremias, Jonas, todos os profetas, Ezequiel. A história é maravilhosa do profetismo.
mas eles achavam que Jesus era um profeta, né? Um profeta. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado. Vejam só. À morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Ou seja, eles também esperavam o Messias que viria para quebrar e arrebentar com tudo, não é? Esses discípulos achavam que era esse o Messias, que uma parte de Israel de fato esperava, não é? Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Vejam aí, 3 dias de novo, presente aqui no texto. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. O corpo não foi encontrado. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo. Lembra da história de Pedro e João correndo para o túmulo? Que a gente lê no Evangelho da Manhã, né? Do anúncio da ressurreição. E encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer tudo o que os profetas anunciaram. Quando o autor do texto, né, Lucas, ou a comunidade de Lucas, coloca na boca de Jesus o que os profetas anunciaram, é uma referência a tudo que as escrituras anunciavam, né? E aqui ele fala apenas de profetas porque quando o evangelho foi escrito, ainda não havia sido fechado o cânon judaico das escrituras. Então se tinha a Torá, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, Moisés, e os profetas. Os escritos ainda não estavam, os salmos, os agiógrafos ainda não faziam parte do cânon. E o autor respeita isso, né? E Jesus diz: será que o Cristo, né, o Messias, né, o Messias, não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? Vejam só, o Messias, o verdadeiro Messias, é sofredor. E ele tinha que sofrer para entrar na sua glória. Vocês lembram qual é o texto da primeira leitura que a gente lê na celebração da Sexta-feira Santa? A gente lê Isaías, o 4º cântico do servo, aquele canto do servo sofredor, aquele texto contundente, né, do sofrimento do servo de Israel, e que a nossa leitura cristã mostra e aponta para Jesus. E começando por Moisés, olha aí, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Vejam só, isso aqui é uma liturgia maravilhosa. Nós estamos na missa, a palavra está sendo anunciada. Os versículos de 25 a 27 é exatamente a proclamação da nossa fé, a fé da igreja em Jesus, que sofreu, foi crucificado, morto e ressuscitado. E é isso que o texto está dizendo. Era preciso, né? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Explicava, aqui está mal traduzido, na realidade a tradução ideal seria interpretar. Interpretar, quando a gente vê no texto grego, é exatamente a palavra hermenêutica. E hermenêutica é interpretação, é abrir as Escrituras. E abrir também é um termo técnico, uma chave de leitura para a gente entender o Evangelho, sempre que a gente se deparar com essas palavras, né?
Então interpretava-lhes as Escrituras. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Jesus simula que vai mais adiante, né? E quando a gente está diante de uma situação dessa, nós temos dois comportamentos possíveis, né? Ou a gente se conforma com aquela situação, ou é aí o que eles dizem. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. A gente encontra exatamente esse versículo lá no livro dos Juízes, lá na Escritura. Vejam como Jesus confirma, em Jesus as Escrituras se confirmam, no livro dos Juízes, capítulo 19. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, vejam só, até aí liturgia da palavra. Jesus explicou a Torá, a lei, falou de Moisés, falou dos profetas, né? Até aí, eles estão diante da Escritura, eles estão diante da explicação que o autor do texto põe na boca de Jesus e diz para eles: era preciso, está escrito nas Escrituras. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, olha a Eucaristia, abençoou, partiu e lhes distribuía. Imaginem 2 discípulos que andavam com Jesus, andavam com os apóstolos e viam tudo que Jesus tinha feito. Lembra no começo? Ele diz: ele lhes contou Jesus o Nazareno, que era um profeta, e que contaram para Jesus a história do que ele fez, né? E esses caras foram testemunha, tomaram vinho com Jesus, viram Jesus abençoar o pão, viram Jesus abençoar o vinho. E quando Jesus faz isso, nisso, versículo 31, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Quando o padre Gabriel abençoa e parte o pão e nos apresenta o pão e distribui o pão, eles reconheceram Jesus. Esse é o desafio desse texto. Nós, comunidade, que acreditamos em Jesus, que foi anunciado por Moisés, que foi anunciado pelos profetas, quando a gente está diante da Eucaristia, vocês que fizeram primeira comunhão, que se crismaram nesse final de semana, confirmaram a fé, né? É Ele, na Eucaristia, aquele texto que a gente acabou de ouvir, a palavra que nos foi anunciada na liturgia, está presente na Eucaristia. E eles reconheceram Jesus. Se você reconhecer Jesus, e Jesus ressuscitado sempre se coloca ao lado de quem acredita nele, Jesus, porém, desapareceu da frente deles. O Jesus físico não é necessário para quem tem fé. Esse é o desafio desse texto no final da semana. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Não estava ardendo, não te ardia o coração? E arder também é uma chave de leitura. Moisés, quando está diante do sagrado, diante de Deus, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, ele se aproxima de uma sarça que ardia, mas não se consumava. A sarça ardia. Nós estamos na primeira leitura fazendo referência ao Pentecostes, as línguas de fogo. E Pentecostes, a gente dizia no começo, nos lembra a experiência do Sinai. Lá no Deuteronômio capítulo 4, o texto diz: e Israel estava diante da montanha que ardia. A montanha ardia porque Deus se fazia presente. A sarça ardente ardia porque era o próprio Deus que estava ali. O coração deles ardia porque era Deus,
Jesus, o Cristo morto e ressuscitado. E é isso que um diz para o outro: rapaz, não te ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Esse é o desafio deste final de semana: reconhecer Jesus vivo, real, dizia o Padre Gabriel, real, presente no meio de nós, na Eucaristia. A catequese de Lucas é: nós, discípulos, somos convidados a ir ao túmulo, somos convidados a olhar para a cruz, somos convidados a fazer a reflexão do Jesus histórico, que morreu na cruz, desceu à mansão dos mortos, e aí o texto diz: mas Deus não o poderia deixar ali, porque é o Messias. E aí os discípulos foram até o túmulo, Israel, os judeus que foram até o túmulo. Essa é a catequese que a comunidade cristã faz para os judeus que ainda não tinham percebido que Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Essa é a catequese: vamos até o túmulo, mas vamos voltar para casa a partir daí, sem modificar a vida, O que nós vamos fazer depois do túmulo? Nós vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. É isso que a igreja nos propõe nessa liturgia: ouvir a palavra. Moisés, os profetas, cantamos o salmo que falava e que explicava. Jesus disse: isso não falava a respeito do Cristo? Nós somos convidados a isso, e a chegar diante da Eucaristia e olhar para a Eucaristia e dizer, quando o sacerdote nos oferece a hóstia: eis o corpo de Cristo, e a gente dizer: amém, eu creio, é Ele.